Noite, estamos aqui na Canção Nova começando mais um Papo Aberto. Muito bom estar com você. Mais uma segunda-feira, mais uma semana. Espero que seu final de semana tenha sido bom. Espero que você possa ter convivido, né? O verbo viver precisa do verbo conviver. E as pessoas precisam aprender a conviver umas com as outras. Ontem, toda a igreja do mundo, mas principalmente a igreja do Brasil e a igreja da Bahia, celebrou mais uma beata da nossa santa igreja, que é a Irmã Dulce. E sabe que a trajetória da Irmã Dulce é uma trajetória de muita simplicidade, de alguém que passou pela vida deixando uma marca profunda no cuidar, no conviver. E esse é um valor que nós precisamos aprender a trabalhar com mais intensidade. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão muito agressivas, muito violentas, xingam demais, falam demais, escutam de menos. E a Irmã Dulce é o exemplo daquela menina simples que resolveu cuidar dos pobres, que resolveu fazer da sua vocação uma grande prova de amor. Os beatos, os santos, eles servem como intercessores, mas servem também como exemplos, como referenciais, como modelos de pessoas que sofreram, que tiveram dificuldades, que tiveram problemas, mas que acima de tudo o amaram. O grande testemunho da Irmã Dulce é um testemunho de amor. Que a gente possa aprender com ela e que a gente possa ser um pouco mais santo naquilo que a gente faz, amando as pessoas. Hoje em dia, os pais falam com os filhos com violência, com agressividade. Eu tenho dito que a gente não faz um vaso crescer, uma planta crescer jogando água quente. Você tem o tempo do crescimento dela. A relação de pais e filhos precisa ser uma relação serena, uma relação de amor. Vamos aprender com a Irmã Dulce a viver com mais amor. Nada de jogar pedras. Aliás, é dela essa reflexão. Quem espalha amor não tem tempo nem disposição para jogar pedras. Vamos espalhar amor, que é muito mais bonito. Vamos falar amor, Brazóis? Nossa, vou espalhar amor. Vamos espalhar amor. O amor é a base de tudo, né, Gabriel? Se não for amor... Hoje eu vi uma foto na internet do encontro da Mari Teresa com a Irmã Dulce. Mari Teresa de Calcutá e Irmã Dulce. Aí você fica, meu Deus do céu, né? Como é bonito você ver a santidade se encontrar. Pessoas ali, ó, que vêm pelo mundo para melhorar a vida das outras pessoas. Uma coisa que eu acho bem legal, Gabriel, é que a gente sempre fala de santidade, de santo, São Francisco. Eu sou devoto de São Francisco, Santo Antônio, mas você estava falando aí, eu estava lembrando assim, a gente teve a graça de ver a Irmã Dulce viva, né? Papa João Paulo II vivo. Então assim, eu sempre fiz esse pedido para Deus, que eu não morresse antes de ver um santo vivo, que fosse passado pelo processo da canonização, então beatificado, e eu faço esse pedido para Deus, que eu tenha a graça de poder ver João Paulo II, Irmã Dulce, Frei Galvão, né? Como vimos, Frei Galvão, não, Frei Galvão você não viu vivo. Frei Galvão não. Que eu me lembro, você não estava vivo na época do Frei Galvão. Também não, desculpa. Mas eu peço a Deus a graça mesmo de poder falar assim, eu vi esse santo vivo. Isso que é alegria, Irmã Dulce, o trabalho que ela fez na Bahia, né? Eu tive a graça de, nem era de igreja ainda, de ver o trabalho de Irmã Dulce. E só com amor dá para traduzir tudo isso. Posso mandar um abraço no início do programa? Ah, meu Deus, se a gente deixa ele falar, mas vai longe. Diga. Gabriel, eu vinha para cá, e o Sapo tá lembrando, foi ele. A gente estava na Bahia. Não, o Sapo pode falar à vontade. O Sapo pode? Sapo vou levar pode. o microfone para ele. A gente quer mandar um abraço pro Juazeiro, na Bahia. Juazeiro do Norte? Na Bahia. Bahia. Que maravilha. Lá perto de Petrolina também, muito legal. Petrolina e Juazeiro. Então tem um grupo lá, Javé Israel, que os sonhos dele, assim, vocês sonham e peçam a Deus, porque a Deus nada é impossível. É levar você um dia lá. Ah, vamos lá, gente. Então eu falei assim, eu vou falar. Por que o Brazóis foi e eu não fui? E eu já fui 3 vezes lá. O Braz já veio 3 vezes. Porque você é rodado, né, Braz? Mas pelo menos você manda, assim, o abraço é você que tem que mandar. Um abraço muito carinhoso para Juazeiro do Norte, para Petrolina. A gente começou o programa falando da Bahia, né? Isso, por isso que eu lembrei. Quer dizer, Juazeiro está na Bahia, Petrolina está em Pernambuco. O Helder, o pessoal que ama você, ama o programa, ama uma canção nova. Assim também como o nosso amigo prefeito de Angra dos Reis, o Tuca Jordão, ganhou. O pai foi para o céu, descansou. A gente quer mandar um abraço para vocês. Estamos juntos, viu, Tuca? Tuca, Valtinho. Um abraço muito carinhoso para todo mundo de Angra dos Reis também. Toda aquela comunidade maravilhosa. Já estivemos lá, né? Paraíba. Você esteve na Paraíba?
Opa, maravilha. A gente abraça o Brasil, né? Quero mandar um abraço pro pessoal de Tietê, que estava no teatro lá aliás, uma peça linda, vale a pena assistir. Ai, fugiu o nome da... Evita que está ia falar Piaf foi uma outra. Evita, que está aqui no Teatro Alfa, em São Paulo. Linda peça, encontrei um pessoal muito legal de Tietê, falei que ia mandar um abraço para vocês. Tá aí um abraço carinhoso para o pessoal que nos acompanha lá. Bem, tudo bem? Tudo bem, vamos começar o programa? Você pode participar do programa de hoje mandando o Twitter aqui pra gente, Gabriel_Chalita. Gabriel_Chalita, você bate um papo com a gente. Nós convidamos 3 padres especiais hoje para que a gente possa conversar sobre temas que vocês vão aprender muito. O último padre é um padre salesiano, né, que é o padre João Carlos, que veio cantar para a gente, veio lançar o CD aqui. Vocês vão gostar muito, né? Um homem muito querido, muito especial. E nós vamos conversar com 2 padres aqui, meus amigos, sobre a pastoral dos nômades do Brasil, sobre os ciganos, que é o padre, meu querido padre Wallace, amigo do padre Júlio Lancelotti. Bem-vindo, padre. Obrigado, Chalita. Então, é uma alegria para nós participarmos desse programa, de bastante audiência, um programa que chega mesmo no coração das pessoas e que leva as pessoas a essa experiência da convivência, como você falava, né, de aceitar o diferente, né, aceitar a outra pessoa, como a própria irmã Dulce falava, de modo especial os mais pobres, né? Quem mais precisa, né? Aquele que é o próprio Jesus que chega ao nosso encontro. E o padre Rocha também, seja bem-vindo, padre. Muito obrigado. Na verdade, segunda vez que eu venho, só que era Quarta Viva o seu programa, eu fui uma vez, num outro ambiente, bem barulhento, aliás, com muitos jovens, com muita disputa sadia. Game, isso, eu fui aquela vez. Braz quis acabar com o game do programa. Oh, meu Deus. Eu sou o próximo beato, viu, padre? Vivo. Ô padre, mas eu fiquei muito interessado da gente falar sobre a pastoral dos ciganos, né? Primeiro assim, vamos explicar para as pessoas como é que se identifica um cigano, o que é um cigano? Olha, isso aí é muito interessante nós falarmos um pouco sobre isso, porque o cigano, tem muitas pessoas que acham que o cigano é aquela pessoa que dança, aquela pessoa que tem aquela roupa diferente das demais, ou que eles viram na novela, aqueles ciganos chiques, aquela né? coisa chique e tal. Então, o cigano, de fato, é aquele que tem uma experiência nômade, tem uma cultura própria, tem uma língua própria e tem a sua descendência da Índia. Né? Depois da Índia foi para a Europa e no Brasil chegou em 1547, né, o primeiro cigano do Brasil. Daí veio vendo a descendência, né? E são vários grupos. Né? Nós, no Brasil, falamos de 3 grupos especiais, que são os calons, né, que são os ciganos que vivem hoje mais nas barracas, tem muitos ciganos mais pobres, calons também. E eles vão sempre mudando, né? Sempre mudando. Sempre. Hoje assim, tem muitos ciganos que têm casa. Isso para ter mais segurança, né, para o filho poder estudar, para ter mais acesso a alguns benefícios do próprio governo. Então, eles estão um pouco sedentários. Por exemplo, os ciganos do Goiás, eles ficam mais sedentários, têm as suas casas, mas em dezembro vão todos para o sul do país, no litoral, ficam até todo o verão lá para vender roupa, vender toalha, canga, essas coisas desse tipo. Tem uma estatística do número de ciganos no Brasil? Se fala de 800 mil ciganos no Brasil. 800 mil ciganos. 800 mil ciganos no Brasil. Tem regiões em que eles estão mais concentrados do que outras, não? Tem. Olha, os ciganos estão mais concentrados na região sudeste e na região nordeste. E no centro-oeste, uma boa parte do centro-oeste. Então, essas 3 regiões onde os ciganos estão, assim, existe um grupo maior. Padre Rocha, o que você aprende com os ciganos? O que eu aprendo a respeitar o idoso, a não abandonar as crianças e deixá-las na rua. Um cigano, se ele tiver, digamos, 45 filhos, ele vai cuidar de todos. Com a dificuldade que tem lá no acampamento, vai cuidar de todos e não vai abandonar. A gente aprende a não abandonar, por exemplo, o nosso idoso, a idosa no asilo, mas cuidar e dar dignidade até o fim da vida. Aprende a partilha. Às vezes as ciganas vão para a rua fazer o trabalho, em todo caso,
tem que dizer, elas fazem o trabalho de leitura da mão, e às vezes uma ganha R$50 num dia e outra ganha 5. Na hora de ir embora, todas vão comprar a comida, o leite, o pão e carne para levar para o acampamento. Cada uma vai ajudar, todo mundo ganhou igualmente, todo mundo vai levar as mesmas coisas para casa. Essa fraternidade que eles vivem, eu acho que tem muito a ensinar para o mundo. Eles vivem sempre em comunidades? Em comunidade, em grupos. A gente fala, alguns falam tribos. Não, tribos são indígenas, ciganos são grupos. E voltando à estatística dos 800 mil, é uma coisa aproximativa. Nós sabemos, tem muitos ciganos que não dizem que são ciganos. Então tem alguns, é um povo invisível, porque você não sabe onde estão e quantos são, de verdade. E assumindo a ciganidade, eles também têm alguma consequência. Não sei quem daria emprego para um cigano, não sei quanto a sociedade estabelecida iria confiar a partir do momento que alguém falasse que é cigano. Tem uma dupla sertaneja muito famosa, vai morrer jurando de pé junto que não é cigano, mas estão, nós sabemos que são, famosos e campeões de vendas, são ciganos. E é assim, então, se obriga, é triste para uma pessoa ter que esconder a sua identidade, a etnia, de onde você vem, mas é o que acontece. Ô Padre Wallace, de onde vem o preconceito com o cigano? Tem muito mito nas histórias de cigano, que cigano vai sumir com a criancinha, a cigana vai passar e vai te pegar. Isso, então, esse é um mito assim, muito grande, que já tem até uma explicação desse mito do cigano ladrão de criança. Primeiro que o cigano não vai cuidar do filho dos outros, né? O cigano cuida do seu filho. O cigano faz questão do cigano ser filho do seu sangue, do próprio sangue, né? Então é uma coisa que a gente briga muito, um pouco na pastoral. Cigano tem que ser filho de cigano. Não existe cigano por opção. Tem alguns que falam, eu baixo um santo aí de um cigano, essas coisas todas. Tem várias coisas por aí que falam. Mas cigano é aquele que tem... Baixar o santo de cigano. Baixar o santo é complicado. Sim, né? Baixar o santo de cigano é pior. Na Umbanda. Então, na Umbanda tem um pouco isso. Então, esses não são ciganos. E o interessante que da questão de ladrão de crianças, isso vem um pouco lá da época do Império. Quando as senhoras lá engravidavam, né, no caso de adultério, cometendo adultério, que ficavam grávidas e crescia a barriga e teria que nascer a criança. Quando nascia, às vezes era uma criança negra, né, porque era filha do escravo ou de outra qualquer, eles pegavam ou deixavam na porta dos orfanatos, ou matavam, jogavam fora e falavam, olha, o cigano roubou. Pegou. O cigano passou aqui e roubou a criança. Então, por isso que aí que iniciou essa fama de que cigano é ladrão de criança, que cigano rouba, né, sempre nessa questão. E, na verdade, não é, né? Os maiores ladrões, né, não estão nos acampamentos, a gente sabe, né? Isso mesmo, tem quadrilhas organizadas para tráfico de crianças para a Europa. De vez em quando se pega médicos envolvidos e não são ciganos, são gente como nós. Então, há muitos... O monopólio da maldade hoje está com os ciganos, mas nós, como igreja, não podemos permitir. Eles carregam muitos vícios e muitos erros. Estamos lá para ajudar um pouquinho a coibir as coisas que vão mal. Mas o monopólio da maldade não está com os ciganos, e a nossa sociedade, pesando na balança, tem muito mais gente. Lá tem muito mais coisa boa do que a nossa sociedade. Esse documento aqui da CNBB, Conselho Pontifício da Pastoral para os Imigrantes Itinerantes, orientações para uma pastoral dos ciganos. O que fala esse documento? Esse é um documento da Santa Sé. É do Pontifício Conselho para os Migrantes Itinerantes. Desculpa, a edição da CNBB. A CNBB que reproduziu aqui no Brasil. Fala um pouco como inserir, como criar a pastoral dos ciganos. O Padre Rocha pode falar melhor, porque ele participou da construção desse documento lá na Hungria, né? O resumo é como se aproximar de uma cultura tão diferente da nossa e não destruir o que de bom ali existe. No começo, eu tenho quase 30 anos que ando com eles e já morei acampado, inclusive anos seguidos junto. A gente tinha uma dificuldade para se colocar no meio deles, depois devagarinho eles nos aceitam, e quando eles nos aceitam, nós já temos hoje a coragem para
proibir de fazer certos atos ilícitos. Por exemplo, se alguém te pede para abençoar o revólver, para não errar o tiro, porque ele vai matar alguém, eu já consigo me negar a fazer isso. Eu não posso. E por que eu não faço isso? Porque não posso ser a favor da morte de ninguém. Não, mas ele não presta. Não, peraí. Naquela circunstância, ele fez alguma coisa errada com você, e por isso não presta para você. Mas é um ser humano, e eu como padre. Então tem coisas assim que no começo a gente tremia de medo, como agir no meio deles. E hoje já se consegue. Estou dizendo um caso extremo. Tem outras coisas, por exemplo, alguém pode dizer que a dança dos ciganos é coisa, não sei de quem, lá tem gente de outras denominações religiosas que proíbem de dançar e usar as joias. Está descaracterizando uma cultura milenar. Então isso a igreja apoia que a cultura permaneça, mas que aquilo que a cultura tem de errado cesse de uma vez por todas. Como em qualquer cultura, não é Vale só para dos todas ciganos, as vale para culturas, todas é as isso mesmo. culturas, né? É isso mesmo. Eu acho que é importante do documento também que mostra a questão dos sacramentos, né? Uma orientação geral falando o que é o sacramento para o povo cigano. Fala também um pouco de como acolher, né? Qual é a função um pouco da igreja local em relação aos ciganos, no sentido de tratar os ciganos como um povo diferente, no sentido assim de não exigir as mesmas coisas dos ciganos como exigem do paroquiano que está no dia a dia. Querer que um cigano faça, por exemplo, para batizar, uma preparação de 5 dias sentado numa sala escutando uma pessoa falar, ou participar de um mês de missa, sendo que o cigano fica uma semana e meia ali e vai embora. Então é um pouco nessa linha que é os documentos. E falando de modo especial, como o padre falava, de aceitar a cultura, não tentar mudar a cultura. Claro que mostrar valores evangélicos, né? Mas sempre ir nessa perspectiva da enculturação. Fazer o que São Paulo dizia, né? Me Sim. fazer um deles para ganhá-los, para conquistá-los, Sim. né? Fiz judeu com judeus, gentil com gentios, grego com os gregos, para conviver com todos e ganhar a todos para o reino de Deus. Eu fico tão feliz assim de ver esse olhar que a igreja está tendo para vários movimentos, né? Que vai assim para encontrar, para acolher, para compreender. À medida que a gente se coloca numa posição de superioridade, porque a minha cultura é superior, os meus valores são superiores, eu deixo de lado uma oportunidade muito grande de acolher pessoas, né? Eu comecei o programa falando da irmã Dulce, porque eu vejo de todos os lados, e às vezes são religiosos muito radicais contra, aquela mulher é uma adúltera, aquela outra, enfim, largou do marido, já está com outro, como é que a mulher entra numa igreja? E você está ali, né, como um fiscal da igreja, querendo jogar pedra em qualquer pessoa que... E você não sabe as razões, não sabe o que ela sofreu, não sabe a história dela. Então, eu acho que esse respeito, né, esse acolhimento, ele é fundamental. E aí vai, né, numa pastoral nômade, que é mais complexa, eu fico perguntando, imaginando essas questões educacionais, aqueles que não param mesmo em cidade, como faz para educar essas crianças, né? Olha, os ciganos, 90% dos ciganos são analfabetos. Daí para lá das mulheres, cerca de 99% das mulheres, e pouquíssimas pessoas têm o curso superior. Pouquíssimas mesmo. A gente tem trabalhado, tem tentado ajudar. Agora, a questão da educação é muito complicada. Por exemplo, aquela PEC que trabalha a questão da enculturação, né, de falar dos negros no primeiro momento, depois foi reformulada, foi em 98, depois em 2008, agora reformulada, 11 mil e um pouquinho, não recordo bem o número da lei. Que insere a disciplina, o conceito afrodescendente dentro Isso, e depois agora dos indígenas. Indígenas. E os ciganos não passam nem perto dessa... Os ciganos sempre ficam assim, no máximo, no etc., ou em outros. Porque os indígenas têm uma capacidade de mobilização maior, né? Eles vão no Congresso, eles ficam... Eu me lembro aqui na época da secretaria, eles exigem que a língua a ser ensinada seja deles, o que é correto. Porque é esse mesmo conceito. Antigamente, o educador chegava e falava assim, não, o índio tem que aprender o português, né? Ele tem que aprender o português, mas tem que aprender o tupi, ou tem que aprender o terena, a gente tem que respeitar essa cultura para não destruir uma cultura, né? Claro. Nós não temos o direito de destruir uma outra cultura, então, né? E o nosso pensamento é esse, e eu sempre bato em algumas reuniões que a gente participa lá no governo,
no seguinte: olha, nós temos que pensar a religião com a cabeça dos ciganos. Nós temos que pensar políticas públicas a partir da cabeça dos ciganos. Não adianta nós colocarmos aqui coisas da nossa cabeça para o povo cigano, sendo que não é a necessidade dele. Então, acho que é importante nós termos essa visão assim. Pensar a religião do tipo deles. Acho que eu, Padre Rocha e vários agentes da pastoral, nós tivemos a oportunidade de morar junto com os ciganos. Nós temos a oportunidade de falar a língua dos ciganos. Então, isso nos ajuda muito, a gente conhece mesmo. Eu não lembro qual santo agora, não sei se foi a própria irmã Dulce que fala: olha, só conhece os pobres quem sente a dor dos pobres. Eu acho que isso é importante. Tem que chegar perto, né? Tem que chegar perto, de longe não dá. Sobre educação, em São Paulo, como eu resido em São Paulo, eu tenho um sonho antigo e não sei, estou ficando velho e tenho medo de que morra sem ter a tal da escola itinerante, um grupo de professores pagos pelo poder público, treinados para se inserir no acampamento, ensinar durante o dia, depois vai embora, volta no dia seguinte. Se o cigano muda da zona norte para a zona leste de São Paulo, a escolinha acompanha. Em um mês, eles leem jornal. Eles têm uma capacidade que a alfabetização de aprender, é rápida. É muito rápida. Nós temos experiência, já ensinamos. A gente também, quando vai lá, não vai lá para rezar a missa e jogar água benta na cabeça de todo mundo, batizar quem passa na frente. A gente ensina a ler, escrever, noções básicas de saúde, o respeito pela mulher, para que não haja uma cultura, ela é uma cultura machista, que não haja espancamento da esposa, como a gente já viu no passado. Então, essas coisas nós ensinamos. Agora, a gente vê espancamento com as mulheres nos ciganos e nos não ciganos, né? Muito nos não ciganos. Isso que é importante também colocar, porque senão você olha e fala: isso é uma coisa do cigano, que é a história de espancar a mulher, né? Olha aqui, muita gente cumprimentando vocês. O Caio Martins diz: parabéns pelo trabalho. Ciganos, circenses, trabalhadores de parque de diversão, todos nós precisamos de Deus. Lilian Freitas, que bom receber o Padre Wallace da Pastoral dos Nômades aqui no programa. Tem muita gente perguntando dos sacramentos. Como é que faz a preparação de um cigano para os sacramentos? O Eduardo, minha avó judia, sempre recebia os ciganos em nossa casa. Existe alguma correlação entre judeus e ciganos? Eu acho que o que une os dois é a situação de morte na Alemanha. Holocausto. Exatamente. O Hitler queria... Mas eles são mais de 250 mil ciganos morreram no Holocausto. 250 mil ciganos. Um povo bíblico que Por que veste a roupa do tempo de Moisés, de Abraão. Então eles têm alguns costumes. Que de certa forma o povo de Moisés é um povo nômade. Mas não é cigano porque não veio da Índia. Sim. Mas é um povo nômade. Teorias ainda sobre a mais aceita que vieram da Índia há 1000 anos atrás. Os ciganos. Um grupo que se rebelou contra um rei local, porque tem muitos nômades hoje na Índia que não são ciganos, mas um grupo começou a andar e o rei pressionou por uma coisa, andou mais um pouco, pressionou, saiu da Índia e viu que andar é bom. E é bom. Vocês sabem que é bom. Água parada cria mofo, apodrece. E os ciganos da Bíblia de Abraão, então voltando a eles, se é que a gente pode teorizar que eles são ciganos, quando paravam, brigavam entre si, adoravam falsos deuses e se enfraqueciam na estrada, se fortaleciam, se ajudavam, adoravam o Deus verdadeiro e eram unidos e seguiam, eram fortalecidos pelo caminho. A minha síntese teológica, eu tentei provar um pouco isso, né? Eu trabalhei a questão da experiência de Abraão com a experiência dos ciganos. E quando eu pesquisei um pouco do deserto de Cádiz e a população nômade daquela região, tem muito a ver com a realidade dos ciganos. Então eu tentei mostrar no final que, no primeiro momento, os ciganos têm que ser aceitos porque é um povo de fé. A pessoa, para morar numa barraca, né, enfrentando todo tipo de tempestade, fazer a experiência de viver da providência, tem que ser aceita como uma pessoa de fé. E depois a maioria dos ciganos são batizados. Então, a partir da experiência de que São Paulo fala através da fé e de aceitar Jesus como Salvador, também tem que ser aceito como nossos irmãos.
E é engraçado, quando eu falava dos sacramentos, é mais fácil você encontrar um cigano sem registro Do que sem do que batismo. sem o batistério. Por que o senhor quis trabalhar com cigano? Olha, começou tudo lá na minha região, lá no Espírito Santo, em Bom Jesus do Norte. Eu comecei a... Braisóis é o Espírito Santo também. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou com movimentos sociais, ajudava os pobres, né? Uma pessoa assim muito santa. Ele e minha mãe sempre me ensinaram muito a estar em contato e amar essas pessoas mais pobres. E a gente, como o meu pai fornecia água para os ciganos naquele momento, eu comecei ali a conhecer um pouquinho. E depois, lá em Boa Estapapuana, né, que é a cidade vizinha lá, Monsenhor Paulo Pedro, também um santo homem, uma pessoa muito boa, né, junto com outros membros lá, o Luciano, o Padre Rocha. E eu comecei a conhecer essas pessoas, né, através da convivência com o Padre Paulo, e fui visitar uma vez o acampamento, e depois nunca mais parei. Tem 17 anos que a gente está trabalhando aí com os ciganos, também morei junto com eles, mas foi uma vez que o que me chamou mais atenção foi uma experiência que a gente vive até hoje dentro da igreja. Muitas pessoas acham que nós somos padres perdidos, entre aspas, assim, né? Que poderia estar numa paróquia, né? Eu sou o único padre liberado para a pastoral dos nomes que trabalha com ciganos. O Padre Rocha ainda tem a paróquia, mas eu não tenho. Acho que eu poderia estar numa paróquia, naquela questão toda formal, e para que trabalhar com ciganos, esse povo perdido aí e tal. E uma vez, nós acampamos 3 vezes. No primeiro lugar, acampamos, a polícia foi e tirou. Depois, no segundo lugar, acampamos, a polícia foi e tirou. E eu junto com eles. E na terceira vez, falaram, vamos acampar aqui no terreno da igreja. Aí o padre ligou para a polícia também e nós tiramos. Aí eu falei, não, aí eu acho que a gente tem... Aí eu comecei a pensar a minha vocação um pouco a partir dali, para mostrar um pouco que a igreja tem que ser diferente. A igreja não pode ter o mesmo pensamento do mundo e das pessoas, tem que acolher essas pessoas que precisam da nossa acolhida. Então acho que é aí que surgiu mais a minha vocação. Depois acampei, morei um tempo com os ciganos também, né, aprendi a língua deles lá, então isso me ajuda muito. E o senhor, Padre Rocha? Como me interessei, eu um dia fugi com o circo e fui embora. Isso antes de ser padre? Antes de ser padre. E aí, no circo, eu tenho uma formação católica muito forte, a minha região italiana, no Rio Grande do Sul. Eu penso que na minha cidadezinha 100% são católicos. E fui embora e percebi que lá dentro do circo não havia nada, ninguém que falasse de Deus, e eles não tinham a possibilidade de ir para uma missa na cidade onde a gente passava. E eu sentia falta. E sábado à tarde tocava o sino da igreja, do lugar onde estava com o circo, e eu pensei, eu acho que hoje eu vou dar um perdido aqui, vou para a missa lá. Só que tinha ensaio para o espetáculo da noite, que quando acaba a missa, todo mundo baixa para o circo, tem que estar tudo preparado, então eu não podia ir. E eu pensei, claro que foi um longo, um tempo assim de introspecção para pensar a ideia de sair do circo, para me tornar padre, para voltar para rezar no circo. E a gente faz isso. Agora, quando a gente vinha para cá, ele deve rezar lá em Brasília, em Taguatinga, na semana que vem, a missa no circo. Aqui em São Paulo, os circos que chegam eu visito. Fiz batizados aqui na Marginal Tietê tem uns 2 meses. O mesmo circo que agora está em Brasília. Então eu voltei para o circo. E por que os ciganos? Porque essa pastoral cuida de circos, ciganos e parques de diversões dos parquistas, como alguém falou aqui. Olha, o Cristiano lá de Campinas diz que um dia eu fui na casa de uma família cigana com o padre Wallace, e lá comi os melhores quitutes da minha vida. Aí eu fui fazer um trabalho com os ciganos lá de Campinas, aí o Cristiano estava me acompanhando lá. Aí eles vamos rezar missa amanhã lá, hein? Isso, amanhã lá em Campinas? 19h30 na paróquia Santa Margarida Maria Alacoque. Ô, Gabriel, fala, Braisóis. Eu sou filho de tropeiro. Eu queria fazer a pergunta para os padres, se o tropeiro, meu pai, por exemplo, ele fazia transporte com mulas, né? E tem a gente até conversava antes dos bastidores do programa. Eu queria saber se tem alguma ligação, porque alguns da minha família falam que a gente vem descendência de cigano. Tem alguma coisa a ver? Como daquela senhora falou de não assumir a identidade, eu lembro que meu pai não tocava no assunto, mas alguns da minha família falavam alguma coisa disso. Ali no Nordeste ainda hoje tem ciganos tropeiros, poucos, mas ainda tem.
A questão é assim, nem todo nômade é cigano. E nem todo cigano é nômade. Aqui em São Paulo tem ciganos que residem nas casas, tem belas casas até, mas a maioria deles são pobres. A questão pela região que você nasceu, e por alguma coisa que você já me falou do seu pai antes, tem uma grande probabilidade de você ter uns 17% de sangue cigano. Acho que é por isso que eu sempre gostei de estar na Canção Nova que eu parei, porque desde os 11 era só pulando. O pessoal está podando aqui uma liberdade de um cigano que podia estar na estrada. Não, mas eu estou muito bem aqui. Olha aqui, a Sheila pergunta o seguinte: é verdade que ciganos têm que ter filhos homens como sendo primogênitos? Se nascer uma mulher, eles dão? Não tem mais isso hoje. É mais uma lenda. Mais Pode ser que existiu porque realmente se percebia uma na antiguidade, uma na antiguidade isso não é uma dos ciganos, né? Mas também é porque os chineses, os árabes, todo mundo queria o filho mais velho, o homem, né? Olha uma lenda que surgiu. Quando fala cigano rouba criança, falavam assim: nascia uma filha, mulher, abandonavam os ciganos e aí iam embora. Quando ela estava criada, já 14, 15 anos, voltavam e roubavam e levavam para ela. Estava na época de casar já, então vinham buscar, já estava criada. Eles não queriam criar, abandonavam, depois buscavam. É uma lenda também que surgiu. E também é porque os ciganos têm a questão do dote, né? Então, o pai da noiva é que paga o dote. O dote não é no sentido de comprar a noiva ou vender a noiva. É no seguinte: o pai da noiva é responsável, por exemplo, por montar a barraca, por dar um dinheiro para o cigano iniciar a vida, começar a comercializar. Então, um pouco isso, as pessoas falam um pouco, mas não é no sentido de comprar. Então, pesava muito para os ciganos, mas não no sentido que davam as pessoas, preferiam que fosse homem, mas toda criança no acampamento é considerada como bênção de Deus. Então, não existe essa questão de dar os seus filhos para os outros. Como é que as pessoas se informam mais sobre a pastoral do cigano? Tem site? Tem o site www.pastoraldosnomades.org.br www.pastoraldosnomades.org.br. O Padre Wallace tem Twitter, eu te sigo no Twitter, que é PE Wallace, @PE Wallace, Wallace com W e 2 L's, Wallace Zanon. Wallace Zanon. Vê se consegue colocar no Twitter. Tem Twitter também, padre? Eu sou um cigano acampado onde a tecnologia não chegou. E-mail. E a paróquia do Trabalho Sagrado Coração de Jesus, Parque Continental, em São Paulo. Eu sou pároco e nos meus momentos de folga eu vou para o acampamento e atendo batizados e casamentos quando eles me chamam. Vamos um dia lá na sua paróquia, né? Vamos lá. Vou ser um apoiador de alguma ideia nova que vai surgir aqui do Gabriel Chalita. Eu pretendo estar junto. Obrigado. De verdade. De verdade. Agora, é importante também, Gabriel, o interesse que a CNBB tem tido pela população cigana. Tem se empenhado muito. Tanto que a CNBB fez uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, criando o Centro de Referência de Direito do Povo Cigano. Nós vamos visitar aí muitos acampamentos. Esses dias nós estamos criando, está a ser aprovada na Secretaria, uma cartilha orientando quando o cigano sofre preconceito, aonde ele deve recorrer. Também nós temos lá uma pessoa bem preparada que também, quando o cigano sofre, liga para lá, essa pessoa também vai atender. Até eu queria passar o telefone do Centro de Referência, 61, o DDD, 3321 0968. Vamos falar devagar para colocarem lá no GC em Cachoeira. 61 3321 0968. Então esse é o telefone lá do Centro de Referência. Então, se a gente vê algumas barbaridades, igual aconteceu esses dias lá na Terra do Brás, na minha também, no Espírito Santo, onde a polícia invadiu o acampamento sem ter mandado, sem nada, e fez muitas arterialidades lá, e as pessoas ligaram, mandaram e-mail também para nós. Então, sabendo disso, pode ligar. Padres queridos, obrigado pela presença de vocês. Essa ideia muito boa da educação de ir atrás
porque assim, em pouco tempo se consegue alfabetizar, tem razão. Que o cigano não vai para a escola, É. se sente muito discriminado. Cada caneta que some na sala de aula, todo Fala mundo que é o aponta. cigano. É. O ciganinho ele não vai mais, então precisa a escola ir até eles. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Estamos à disposição para divulgar eventos, quando surgir cartilha, o que for necessário, eu estou à disposição lá em Brasília de vocês também. Obrigado, Deus abençoe a todos os telespectadores desse programa querido e bonito e que forma opinião. E eu vou querer um chapéu igual o seu, pai. Igual esse não tem esse da velha, tem um mais novo. A gente volta daqui a pouco. Vamos lá, Braizóis? Vamos lá. Em julho tem PHN, tem um circo na Canção Nova, talvez podemos levar o padre também, né, Dunga? Vamos lá. Valeu, Belém do Pará, ligado no Papo Aberto pelo Twitter. Jesus vive, é o Senhor das nossas vidas. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado